Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal do Elombre. Quem ainda não nos conhece, eu sou o Thiago Sivers. Pedro Nog, muito prazer. Pedro Nog, estamos aqui hoje para falar sobre o Bushido, que é o código de conduta dos samurais, né, Pedrão? E é o seguinte, pra gente poder falar, a gente poderia simplesmente aqui falar as dicas, Pedrão, mas eu acho que é importante contextualizar. Porque a gente tá falando de uma cultura que é muito diferente da cultura que a gente vive hoje. A gente tá falando de um outro tempo e a gente tá falando de um outro espaço, né? É distante do Brasil e é distante do momento que a gente vive. Então é uma cultura muito diferente. Então a gente vai dar uma contextualizada básica pra quem não sabe direito quem foi os samurais. Quem foi os samurais? Os samurais foram guerreiros orientais que viveram no Japão, mais ou menos ali em 1100 e pouco até 1800 e pouco. Na verdade eles vieram de antes, só que a gente vai falar dessa época que é importante, 1100 e pouco a 1800 e pouco. Que foi principalmente ali no período feudal do Japão, correto? Período feudal do Japão, exatamente. E nesse período mais ou menos de 700 anos, foi o tempo em que eles tiveram muito valor dentro do Japão, Pedrão, muito valor dentro da cultura japonesa. E por que eles eram tão respeitados assim, Pedro? Como era a época feudal, os senhores feudais, que lá no Japão eles eram chamados de daimyos, eles precisavam de guerreiros para proteger os seus interesses. E os samurais ganharam muito poder nessa época porque o Japão vivia em guerra. Era guerra para tudo quanto é lado. Os senhores feudais eles queriam expandir os seus territórios, ganhar mais poder, então eles precisavam de exércitos para que pudessem defender os seus interesses. E esses exércitos eram formados justamente pelos samurais, por isso que eles ganharam tanto poder dentro dessa sociedade. Só que o que aconteceu, Pedrão? A partir de 1600, o Japão entrou num período de paz. E aí começou a surgir um dilema existencial para os samurais. Eu sou criado para guerrear, minhas famílias, né, minha família, os meus antepassados foram criados para guerrear, só que não tem mais guerra para combater. Qual que é o meu sentido de vida? E aí que começaram a surgir alguns conteúdos, Pedrão, para orientar os samurais dessa época. E um desses conteúdos é o livro Budoshi. Eu vou pegar lá, esqueci também. Aqui tá, Pedrão, esse daqui é o livro. Na verdade, ele é trazido como Bushido, mas ele é conhecido como Budo Shoshunshin. É diferente, é estranho pra gente falar. Mas esse é o nome original dele, que tem esse autor aqui, que é o Daidoji Yuzan, que ele foi um samurai justamente nessa época de paz no Japão. E como ele conhecia muito bem as suas tradições, ele escreveu esse livro como um conteúdo do próprio Bushido para orientar os samurais daquela época. Como que eles deviam se orientar nesse período de paz para respeitar e dignificar a tradição dos samurais. Aí eu acho que também é legal a gente fazer um parêntese, Silves, que o Bushido é uma tradição oral, né? Sim. Ele não é, por exemplo, sei lá, essa aqui é uma obra que fala sobre o Bushido. Isso, perfeito. Não quer dizer que esse livro é o Bushido. Isso, apesar do título dele ser Bushido. Apesar de Por ser. isso que tem esse nome original, que é o Budo Shoshunshin, entendeu? E ele tem influência, Pedrão, de 3 filosofias religiosas, vamos dizer assim, que é o próprio Shintoísmo, que vem lá do Japão, é a religião do Japão. Também tem influência budista, que vem da Índia, e nessa época, no século X mais ou menos, ou até um pouco antes, começou a adentrar a cultura japonesa. E o confucionismo, que você falou, que é uma filosofia chinesa, que também nessa época começou a influenciar muitos japoneses. Então o Bushido, ele bebe dessas 3 fontes, tá? E aí, galera, dentro do Bushido você tem o que eles chamam de as 7 virtudes do Bushido, que quem pesquisou um pouquinho sobre o assunto já deve ter ouvido falar, né? E é sobre elas que a gente vai descrever aqui, ou melhor, citar e se aprofundar um pouquinho a partir desse livro aqui do Daidoji Yuzan, beleza? Mas peraí, senhor, eu só quero falar que além desse livro, a gente também viu um documentário, a gente pesquisou na internet, então esse livro a gente tá usando como base original, né? Mas a gente pegou alguns conteúdos daqui que vão complementar essas virtudes, já que veio de um samurai em si. Mas a gente estudou outras coisas pra falar sobre isso, obviamente. Só que é o seguinte, quando a gente fala das virtudes, a gente vai denominar em português, só que eles são em japonês. Inclusive, você vai ver, como a gente vai colocar para vocês, que a virtude ela não é uma palavra em si. Então, por exemplo, a primeira virtude, que é o ji, a gente pode falar que é justiça, mas o próprio Daidoji, outras fontes citam justiça e moralidade, atitude direta, razão correta, decidir sem hesitar. Porque é, na verdade, um conceito que envolve todas essas
essências, entendeu? Não é só questão de justiça, tem mais de uma questão em si. É um conceito mais amplo, mais profundo que envolve todas essas coisas. É muito doido isso aqui, né? Muito doido. Mas basicamente, essa é a essência aqui, Pedrão, que faz com que o samurai seja uma pessoa bem firme nas suas posições. Ele não tem muita hesitação, o que é uma qualidade, porque ele vai fazer aquilo que ele acha que é correto, mas eu vou ousar dizer que às vezes, se você não tem muita flexibilidade, pode até ser uma coisa ruim. É perigoso, cara. Porque assim, você acredita nisso, acabou e você não vai se abrir pra nada além de si. Os samurais, eles eram assim, Pedro, eles tinham a regra deles, pelo menos o princípio era isso, né? Claro que tem samurai que seguia e tem samurai que não seguia. Mas o princípio era isso, você acredita nisso e você vai fazer isso. Você é incorruptível, ninguém vai te corromper, né? Lógico, na ideia, mais uma vez. Agora, uma coisa que eu acho legal dessa questão da justiça, que o Daidoji coloca aqui no livro, que tem um ponto interessante. Não basta você ser... Ou melhor, não tem problema, segundo o Daidoji, aí é pra gente conversar, você ser injusto. O problema é você ser injusto sabendo conscientemente que você tá sendo injusto. O que você acha disso, hein? Cara, esse é um dos pontos que eu achei um pouco polêmico, assim, Silvio. É claro que é mais aceitável se uma pessoa age errado sem ela ter uma consciência de que tá fazendo errado. É mais aceitável. Só que assim... É possível que o efeito seja o mesmo. Sim, se ela pra quem tá sofrendo. Pra quem tá sofrendo aquilo. É possível que o efeito, tipo, então, sei lá, velho. É complicado, velho. Eu entendo, só que olha só, Pedrão. O Bushido, ele trata muito da questão interna do samurai. Como ele lida com a própria consciência, com a própria dignidade, com aquilo que é dele para com ele mesmo. Ou melhor, dele para com a sua própria tradição. E não necessariamente com os efeitos. Então eu entendo esse raciocínio. Por quê? Se a pessoa não sabe que tá cometendo uma atitude injusta, como é que ela vai poder mudar? Internamente sim. Esse é o ponto, entendeu? Eu entendo o efeito, que a pessoa que vai sofrer independente se você tem consciência ou não. Mas no que diz respeito à sua própria consciência, se você não tá sabendo realmente. Agora, se você sabe e comete, você é muito mais responsável. Esse é o ponto. Aí entendeu? Essa parte interna eu concordo. Aí esse é a falta mais grave da pessoa. E a minha visão assim, é que pra gente ter esse senso de justiça, a gente tem que sair da bolha. Sim. Porque a gente tem uma vivência limitada, um conhecimento limitado, uma criação limitada. Todo mundo vive dentro de uma certa bolha ali. Conforme você vai expandindo, conversando com outros grupos de pessoas, outros indivíduos, lendo mais sobre culturas diferentes, você vai vendo, opa, peraí, talvez o que eu pensava como justiça não tá assim tão certo. Você vai ampliando o seu próprio conceito de justiça. Exatamente. Então eu acho que pra ser justo, a justiça, ela requer conhecimento. Mas isso é muito importante porque os próprios samurais, eles não se limitavam a conhecimento de batalha, Pedrão. O Daidoji diz aqui no livro que o samurai, ele não desperdiçava o seu tempo livre. É da própria tradição que no tempo livre ele aproveite para adquirir conhecimento. Inclusive, eles tinham muitas habilidades manuais, de artesanato, de arranjos florais, de outras coisas que não era só de batalha. A caligrafia também. A caligrafia. Né? Eles tinham muito uma questão do mindfulness, que é você focar ali no que você tá fazendo, seja lá o que você tá fazendo. Você tá cozinhando, você tá com foco na cozinha. Isso, exatamente. Você vê a água borbulhando, fervendo, e você tá cortando a cebola, pensando aqui nas camadas. É uma coisa tipo meio meditação incrível. Eu admiro pra caramba. Eu às vezes tento fazer isso, mas não é que às vezes minha cabeça... Você tá escovando os dentes pensando já no trabalho, né? Enfim. Mas acho que posto isso, a virtude da justiça, concordamos que é muito importante para nossas vidas, né? Muito bem. Próxima virtude, que é o Yu, que significa coragem, bravura heróica. E aí, realmente, é uma característica do samurai, porque ele não hesitava em fazer o que precisava ser feito. E pro samurai, o que precisava ser feito é atender os interesses do seu mestre. Então, se o Daimyo, ele estava sendo exposto a um perigo, ele ia dar a própria vida, mas sem hesitar, Pedrão. Isso é um sinônimo de coragem, tá? Apesar de que aqui no livro também, ele faz um traçado das características do homem corajoso e do homem covarde. Deixa eu achar aqui pra vocês verem. Isso vai ser interessante. Vou fazer uma leitura rápida do homem corajoso, tá, Pedrão? Um homem que nasceu com senso de coragem vai avançar com alto astral tudo que for bom e evitar da mesma forma tudo que for ruim. Em suas relações com seu senhor, vai fazer seus esforços com lealdade incomparável. Tendo o mínimo de tempo livre, ele vai focar somente na aprendizagem, aquilo que a gente falou, ele não vai
aproveitar o tempo mas ocioso. isso é a coragem? Então, ele? calma, ele tá listando. Relaxa. Tendo cuidado de evitar a extravagância, o guerreiro não vai gostar de desperdiçar um centavo sequer. Então você percebe que o conceito de coragem vai muito além da bravura. É quase que a coragem de ser um homem digno, de não escorregar nos interesses mesquinhos da vida. Por outro lado, o homem covarde vai respeitar o seu mestre apenas na superfície, e na realidade ele não vai valorizá-lo. Ele não vai dar atenção nenhuma às leis da casa ou ao seu senhor, e sim andar nos lugares que não deve frequentar e fazer coisas que não deveria. Ou seja, ele vai fazer o que precisa ser feito só na superficialidade para os outros verem. Mas quando ninguém estiver vendo, o que ele vai fazer? O que interessa para ele, mesmo que o que interessa não estiver nas regras de conduta do samurai. No caso, é a coragem de viver uma vida que dentro do contexto que eles acreditam é honrada de verdade. Exatamente. É você fazer aquilo que você acredita. Você não ser tipo... Não, é isso, né? É isso, você Pedrão. não ser sorrateiro. Exatamente. Não é a coragem de ir lá só. Não é só a coragem de ir pra guerra, abrir o peito e se colocar pra morte. É uma coragem que vai no campo moral da vida também. Exato. E eu acho que isso que é legal pro nosso dia a dia, né? Sim. Quantas vezes a gente também não tem vontade de fazer uma coisa que a gente mesmo condena porque ninguém tá olhando? Tem uma definição que fala que caráter ou dignidade, não sei, mas caráter ou dignidade é aquilo que você faz quando ninguém tá te olhando. Eu adoro essa definição. Eu acho que isso define muito bem o universo do samurai, sabe? Eu gosto demais dessa lição. Eu só gostaria de fazer um parêntese muito importante que vai servir até pro resto do vídeo. Faça. Essa questão com o senhor dele, que tem uma coisa muito forte de lealdade a uma figura específica. Sim. E eu não concordo com isso. Tá. Hoje, eu acho que a gente tem que ter essa lealdade com o coletivo. Tá? Não com uma pessoa, mas com o coletivo. É você agir com as coisas pensando nas pessoas. Sim, sabe? Tá certo, nos amigos, na família, nas minorias. A gente adaptaria o daimyo do samurai para a coletividade nossa. Para a coletividade. É que, claro, gente, quando você vai estudar esse livro, é aquilo que a gente estava falando, você tem que adaptar o contexto. Exato. Eles viam uma sociedade completamente diferente. Eles cresciam e o que era incutido na cabeça deles é você tem que servir o seu senhor. O seu senhor é a figura mais importante do mundo. Então imagine você crescer com essa informação. Só de eu ler esse livro, sabe, eu já falo, nossa, acho que eu entendo um pouco a cabeça deles. É outra cultura, mas vamos adaptar para nossa. Perfeito. Então eu acho que é isso, é você a pensar no coletivo, mais no coletivo e menos numa figura individual. Próximo, que é o Jin, ou seja, compaixão, benevolência. Você agir pensando não só em si, mas também no outro. Isso daqui é importante. Apesar dele servir o daimyo, existia uma coisa no samurai que era um guerreiro, que era uma pessoa que tinha uma força física, sabia manipular os instrumentos para, se preciso fosse até matar o outro, de pensar no outro. Porque você só vai matar o outro porque precisa. Você não vai matar o outro porque você está ofendidinho. Porque apesar você não gosta de que naquela época a ofensa, sim, às vezes, tinha a questão um da dignidade. Muito forte, Entende? Quando você se sentisse agredido na sua dignidade. Mas era uma coisa, Pedrão, que era uma coisa que não ia pro campo tão pessoal. Você se sentia ofendido em nome da sua família, você se sentia ofendido em nome do seu Han, como chamava, que era o seu campo feudal, né? Não era uma coisa mesquinha, de você estar ligando só pra si, entendeu? Você foi ofendido na sua regra de conduta, dentro da sua tradição, e você tinha que defender isso. Essa questão é que ele se defendiam muito, era a cultura da época da violência. Sim. Hoje em dia, você pode defender, e eu diria até que deve, de uma maneira mais intelectual, né? Claro, tipo, com na certeza, base do diálogo, porque se você começa a fazer isso na defesa física o tempo inteiro, a não ser que haja necessidade, sim, é claro. Claro. Mas por causa de eventualmente uma palavra mais dura, né, você ir para a questão física, eu acho que aí a humanidade regressaria alguns séculos. Sim, né? sim. Próximo item, próxima virtude é o rei, que é polidez e cortesia, amabilidade, que vem muito em paralelo, na verdade, com a virtude anterior. Eu diria que sim. Só que compaixão tem uma coisa de você se colocar no lugar do outro também, né, Pedrão? De você ter como é que chama? Empatia. Né? Olhar com o olhar com o outro. Olhar pelo olhar do outro. E a polidez, na verdade, tem muito a ver com etiqueta, porque no universo dos samurais as etiquetas eram muito importantes. Inclusive tem uma coisa que ele coloca no livro que eu até discordo um pouquinho, que é o seguinte: se você tem a intenção de ser educado,
mas você não tem gestos de ser educado, isso não importa. Ou seja, você estragou toda a sua intenção de ser educado, entende? Cara, eu acho que a educação, ela diz muito respeito a fazer a pessoa se sentir valorizada. Sim, exatamente. Porque quando você pega ali e cumprimenta, às vezes se você não cumprimenta, mas é por distração, por mais que você não teve intenção, às vezes a pessoa fala, puxa, velho, se sente meio triste, fala, o cara não quis me cumprimentar. Sim, claro. Agora, quando você faz o gesto educado, você... Eu entendo, mas se você fizer o gesto educado errado, pra ele isso daí já não, aí é difícil, né, é só cara? pela etiqueta, tipo, se você esqueceu de amarrar o cabelo ao comer, entendeu? Você já seria mal educado. Mas de qualquer jeito, acho que todo mundo concorda que você tentar ser educado, com certeza. Você tá na mesa, você tipo, não fica tanto no celular. Você tá conversando com uma pessoa, olhar pra ela, olha no olho dela. Exatamente. Acho que todo mundo vai concordar, né, que é importante. Próximo ponto, sinceridade, veracidade total, que é o Makoto. Ou seja, você ser sincero no que você diz, você defender a verdade independente de qualquer coisa. Inclusive no próprio livro aqui do Daidoji, ele fala como você aconselhar um amigo ou uma pessoa que vem te procurar um conselho. E ele diz até, se você quer saber, Pedrão, dá licença, eu vou até mencionar isso daqui, porque pelas palavras dele, se a gente não sabe trazer o olhar correto, pode até parecer meio grosseiro. Olha só o que ele diz. Quando a pessoa já se envolveu em uma conversa, né? Vamos dizer que alguém veio te pedir um conselho e eu me envolvi numa conversa com você. Um samurai não deve se preocupar com o sentimento ou estado de espírito daquele que pede ajuda e acabar virando as costas à razão ou ir contra a lógica, concordando com tudo que o homem diz. Então calma, vamos fazer a leitura correta, Pedrão. Vamos. Porque ele fala de uma forma na lata, só que a gente precisa entender que isso daqui foi um texto que foi traduzido do japonês, que a gente não sabe direito como é que é a expressão outra por lá. Cultura, exatamente. O que parece que ele tá dizendo? Cara, você tem que estar pouco se lixando pra quem vem falar com você, mas não é não é isso que ele quer dizer. Não é isso que ele quer dizer. O que ele tá falando é o seguinte, quando você for conversar com alguém, você não tem que se importar com o sentimento do outro a ponto de corromper a sua opinião. Sim, aquilo que você defende, entende? Eu concordo. Você tem, aí vamos adaptar agora para nossa leitura. Você tem que procurar a melhor maneira possível de passar o que você defende de uma maneira que o outro vai conseguir acolher. Perfeito, sim. Isso é o ponto. Porque ali para um samurai, o que deixa entender é que o cara vai falar na lata. E às vezes era isso mesmo, não sei. Então, e provavelmente eles faziam, só que se você fala na lata das pessoas, aí eu tô falando de eficácia de comunicação. Isso. A chance da pessoa ficar ofendida, ficar triste, fazer o oposto, eventualmente até se afundar no que ela estava pensando por defender o ponto ali, já que você foi agressivo, é grande. Então, na nossa cultura. Na nossa cultura. Exato, Silvio. Ele tá falando do Brasil 2019. Isso. Então eu iria, nesse caso, muito mais para uma linha de Dale Carnegie. Livro maravilhoso, senhores, que é Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas. Que ele fala que quando você quer realmente ajudar uma pessoa a mudar ali, o que ela pensa, que você tem que falar com calma, você tem que ser gentil, você tem um pouco da compaixão aqui, você tem que colocar um pouco de compaixão para ajudar a pessoa de verdade. Sim. Porque hoje em dia, na cultura ocidental, se você fala na lata, porra, vai estragar. E se você realmente tem um interesse de ajudar uma pessoa e não pensar qual é a melhor maneira para fazer isso, você não tá tão bem intencionado. Exatamente, assim, Silvio. Você só quer ir lá e falar e acabou. Então a gente tem que colocar no contexto daquela época e adaptar para hoje. Mas sinceridade era uma característica que fazia parte, e é muito importante isso, viu, Pedrão? Porque às vezes a gente trai a nossa opinião, né? Às vezes a gente corrompe os nossos pensamentos com o receio de causar um desconforto numa situação. Exato. E a gente não deve fazer isso, galera, porque uma pessoa digna, uma pessoa de caráter, é a pessoa que mantém a sua opinião, mesmo se isso vai causar algum desconforto. Mas pensando na melhor maneira para não causar o desconforto. Mas peraí, Silvio, agora eu quero fazer também um parêntese. Você tá falando que uma pessoa digna, uma pessoa de caráter vai fazer isso. Aí eu tenho um ponto, cara. Eu não acho que dá pra gente caracterizar uma pessoa como, poxa, esse cara é digno, esse cara é de caráter. Ele foi ou não foi? Eu acho que tem várias atitudes na vida, a gente acerta e erra muitas vezes. Sim. Eu acho que o ideal é a gente buscar, né,
uma moralidade superior. Mas faz parte da vida, às vezes a gente errar, cara. Sim, não tem problema. Exatamente. Faz parte de vez em quando a gente não ter caráter, velho. Eu sei que é forte falar isso, Pedrão. Mas velho, não tem momentos que você sabe que você tem que fazer uma coisa e não faz? Cara, isso é um pouquinho de falta de caráter, Pedrão. Cara, eu acho que se você tá prejudicando alguém, E a gente, se você tá prejudicando. Faz, velho. Agora, se você faz uma coisa errada, tipo, vou comer um hambúrguer aqui mesmo, não, você tá prejudicando só assim mesmo, velho. Eu só acho que tem que pensar isso. A gente não pode ser muito rígido quando for colocar uma etiqueta do caráter, do digno. Tá, tudo bem, eu entendi o seu ponto e concordo. Eu acho que... então é isso. Tá. Próximo ponto, que é o meio, o sexto, que é honra e glória. Como que você definiria a honra? É um conceito que está muito ligado à tradição e à cultura de cada lugar. Sim. E eu diria que daí você agir com honradez é você tomar atitudes que respeitem e beneficiem, volto a dizer, a coletividade. Mesmo se a tradição desse lugar não tiver tanto interesse assim na coletividade? Eu acho que mesmo assim. Eu acho que mesmo nesse caso, Silvio. Então você iria trair a sua tradição para favorecer a coletividade? Você acha que isso seria honrado? É que eu acho que na época dos samurais, Silvio, naquela época, naquele contexto de tradição, a honra seria, pelo que minha interpretação, tá, galera? Tá. Ele seguir mais ali o que o mestre dele, o Daimyo, né? Daimyo. O que o Daimyo tá solicitando pra ele, mesmo que possa prejudicar pessoas ali que não mereciam naquela época. Só que em outras sociedades isso pode não ser considerado honrado. Sim, claro. Eu acho que no mundo de hoje é você agir em defesa ali dos como é que eu posso dizer? De quem precisa mais de ajuda. Principalmente quando você tem uma posição ali de poder, numa situação. Seja lá a situação que você tá de poder, você é um cara forte ali no meio de pessoas que são menos fortes, e um cara tá sofrendo bullying, é você defender esse cara que tá sofrendo bullying. Você tá agindo com honradez, na minha opinião. Mais uma vez, gente, é uma cultura muito diferente da que a gente vive, entendeu? Eles prezavam muito essa questão de você seguir aquilo que é a tradição. Você percebe que a gente não tem muito essa coisa de tradição, Pedrão? Sim. É claro que você tem regras de conduta que são espalhadas na sociedade, os nossos pais nos passam, mas a gente não foi criado assim, olha, a regra de conduta que você tem que viver é essa, pra gente defender com toda a nossa honra. Porque um samurai, quando ele se sentisse desonrado, no sentido das próprias atitudes, quando ele fizesse alguma atitude que ele sentisse que ele foi desonrado, muitas vezes ele poderia chegar ao ponto de ter que cometer o próprio suicídio, porque o suicídio ia recuperar a sua honra, mesmo que depois disso ele tivesse morto. Mas tudo bem, de qualquer jeito, a honra e a honra e a glória eram valores importantes para os samurais. E para finalizar, que esse vídeo já deve estar com 1h30, tem o Shu, que é a virtude do dever e da lealdade. Então assim, você vê que às vezes as virtudes até se confundem, né, Pedrão? Mas o dever e a lealdade é você cumprir o que você precisa cumprir. E mais uma vez, no caso dos samurais, isso estava muito ligado ao senhor feudal para o qual ele trabalhava. A cartilha é: você vai ser leal ao seu senhor independente de qualquer coisa, você vai cumprir o seu dever independente de qualquer coisa, você não tem os seus interesses pessoais, Pedrão. Você é um samurai, você não tem uma vida, sua vida é dele. Vamos traduzir mais uma vez para nossa realidade, porque eu tô vendo que o Pedrão já se coça quando fala do senhor feudal, né? Eu acho que nesse caso é a gente seguir aquilo que a gente acredita. Sim. Com lealdade aos nossos princípios, Pedrão. E claro que os nossos princípios, ao contrário do samurai, eles não devem ser fixos. Porque o samurai, ele tem um princípio do começo ao fim. Qual que é esse princípio? É o Bushido. Bushido é o princípio dele do começo da vida até o final. Agora eu acho que a gente é mais um Raul Seixas, Pedrão. Metamorfose ambulante. Eu tenho um princípio hoje, mas pode ser que amanhã eu olhe pro meu princípio e fale assim: cara, que princípio lixo. Meu princípio lixo. Eu valorizava muito mais a minha opinião e o meu interesse do que o interesse coletivo, como você tá falando. Você faz uma metamorfose nos seus princípios e passa a seguir aquilo que você acha que é mais justo. Eu acho que é isso, Silvio. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos princípios, tomar muito cuidado, porque a gente é perigoso sempre cair num princípio que é mesquinho, individual. Sim, egoísta. E que você não considera outras pessoas. Então acho que a gente tem que sempre tomar muito cuidado com isso, manter a cabeça aberta. E esse negócio de não viver pra você, né, doar a vida, mesmo quando eu falo assim, pô, você tem que pensar na coletividade, você também tem que pensar em você, que é aquele negócio do avião. Se em caso de descoberta,
você ter que colocar a máscara em você pra depois colocar no outro. Então assim, você tem que cuidar de si mesmo, sabe? Se alimentar bem, fazer exercício, não sei o quê. Você não pode se estragar pra só fazer o bem pelos outros. Até porque se você se estragar, você não vai fazer nada pelo resto do mundo. Você vai ter condição. Você não vai ter condição. Então assim, cara, cuida bem de você. Quando você conseguir cuidar bem de você, você também cuida bem dos outros ao seu redor. Família, amigos, como eu já citei, minorias, os grupos aí, sei lá, em geral. É o que eu acredito pra vida. Mas voltando ao universo dos samurais, esse também era um dever deles, Pedrão, cuidar bem de si, porque eles tinham um princípio da frugalidade. Sabe o que é frugalidade? Sim. É você viver no simples, no básico. Então assim, na hora de se alimentar eles não iam querer ir além da conta, na hora de gastar ia gastar o que é preciso. Inclusive no universo do sexo também, o Daido coloca aqui também que você tinha que ir no básico, você não tem que fazer exagero. É esse contexto da filosofia. A filosofia oriental tem muito essa questão do equilíbrio. É tipo, você falou de sexo, você não precisa tipo fazer sexo 2 vezes por dia, entendeu? Pra ser, tipo, feliz. Sim. Ao mesmo tempo, se você também fizer 2 vezes por ano, talvez você seja infeliz. Talvez, né? Porque tem caso e caso. O equilíbrio também é um pouco subjetivo. Né? O equilíbrio é subjetivo, mas é você buscar equilíbrio em tudo na vida, nos gastos, no trabalho, na vida pessoal. Eu acho que você encontrar esse equilíbrio é um ponto muito importante. É isso aí. E a frugalidade aí também, ela vai contra uma coisa que a gente é muito impactado na nossa vida, que é o luxo. Sim. Que é você com uma coisa muito luxuosa, não sei o quê. Perfeito. E quantas vezes você para pra olhar e fala, poxa, mas sabe, será que é importante isso? E normalmente não é. Exatamente. Normalmente quando a gente lembra das coisas boas da vida, não tem nada a ver com o luxo, tem muito mais a ver com os momentos, com as pessoas, com ali a sensação do bem-estar. Quando os homens, não importando a sua hierarquia, deixam de pensar frugalmente e começam a invejar aqueles que gastam muito, tentam reduzir seu custo de vida para juntar mais dinheiro, esperando que com isso possam ter um alto padrão de vida. Quanto mais ajuntam o dinheiro, mais felizes ficam e na mesma medida ficam tristes quando esse dinheiro passa de suas mãos. Exato, Silvio. O tempo passa e com esses corações surrados, eles, sem a mínima consideração, não fazem as coisas que devem fazer, apenas pensando em acumular dinheiro. Isso é conhecido como mesquinharia. Tá no livro. Esse vídeo aqui, ele deve ter ficado comprido, tá? Então, se você gostou, tá, galera? Se vocês acham que ficou um conteúdo legal, mesmo que tenha ficado comprido, deixa aqui embaixo um like, comenta aqui embaixo pra gente saber, né, Pedrão, como que vai desempenhar esse conteúdo, se você chegou até aqui no vídeo, tá? Se vocês quiserem que a gente fale mais sobre o universo dos samurais, porque tem muita coisa, pra uns 500 vídeos, também coloca a hashtag aqui, Bushido, porque a gente pode pegar esse mesmo livro ou ler outro livro, tem o Hagakure também, que é um livro muito famoso do universo dos samurais, e trazer mais lições inspiradas na vida desses caras, tá? Porque mesmo sendo uma cultura muito diferente, a gente pode extrair pra nossa vida de hoje em dia, certo? Perfeito, Silvis. Então valeu, galera, a gente se vê em breve e até mais.